Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar nosso conteúdo de hoje. Concordância do sujeito simples e composto e oração sem sujeito, da unidade 4, página 74. Concordância do sujeito simples e composto. O verbo e o sujeito concordam em pessoa e número. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Vamos aos exemplos. O aluno chegou atrasado. Quem chegou atrasado? O aluno. O aluno está no singular e o meu verbo se encontra também no singular. Eu tenho aqui um sujeito simples, um único núcleo, aluno. Pai e filho conversavam longamente. Quem conversava longamente? Pai e filho. Eu tenho dois núcleos, eu tenho dois substantivos, então eu tenho um sujeito composto. E o meu verbo conversavam concorda com pai e com filho. Ele está referindo-se a dois núcleos. Então, a concordância do sujeito simples e composto do verbo, se o sujeito estiver no singular, o verbo vai para o singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Oração sem sujeito é aquele em que o verbo não se refere a nenhum ser. Nessas orações aparecem os verbos impessoais, que são verbos que indicam fenômenos da natureza. No exemplo, choveu ontem. Quem é o verbo? Choveu. Ventou demasiadamente. Ventou também é verbo que indica fenômeno da natureza. Faz muito calor em Natal. Quem é o verbo? Fazer. Nesse caso, ele está me indicando um fenômeno da natureza. O verbo haver, com o sentido de existir, acontecer, ocorrer e tempo decorrido. Houve muitos problemas naquela noite. Ele vai concordar no singular. Haverá várias festas em Curitiba. O verbo haver. Existirá várias festas em Curitiba. Eu posso fazer a substituição pelo verbo existir. Ele não vai perder a sua concordância. Há 2 anos ele esteve aqui em casa. Há 2 anos, há no singular do verbo haver. O verbo fazer, indicando o fenômeno da natureza ou tempo decorrido, faz dias friíssimos no inverno, sempre no singular. Faz 3 dias que aqui cheguei. O verbo fazer também no singular. O verbo ser, indicando horas, datas e distância, é o único verbo impessoal que não fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Há horas, o verbo ser, ao indicar horas, concorda com o numeral a que se refere. Vamos ver. É 1 hora. Quem é o numeral aqui? 1. 1 não é singular? Sempre que for de 0 a 1, você vai usar o verbo no singular. A partir de 2, você vai usar o verbo no plural. Então, é concorda com 1, são concorda com 2. Quando o verbo ser for em relação à distância, concorda com o numeral a que se refere. É da mesma forma quando em horas. É, singular, concorda com 1. São 2 quilômetros de aqui até lá. São, plural, concorda com 2. Em relação a datas, o verbo ser, ao indicar datas, tanto poderá ficar no singular quanto no plural. É 2 de maio, é dia 2 de maio. São 2 de maio, são 2 dias de maio. Ele tanto pode ir para o plural quanto no singular. Em relação a datas, distância e horas concorda com o número. Sendo o primeiro dia do mês, o verbo ser ficará no singular e o numeral utilizado será ordinal. É 1º de abril. O em relação ao verbo ser está no singular. Para vocês praticarem um pouco mais, atividade no livro na página 99 a 101. E também teremos a atividade extra para ser praticada. Vocês vão pausando o vídeo e copiam a atividade no caderno. Temos a questão 1. A oração sem sujeito caracteriza-se por a alternativa correta. A oração sem sujeito possui apenas, vocês vão marcar também novamente, todas são alternativas para vocês selecionarem.
Anoitecia silenciosamente. Nesta oração temos sujeito simples, oração sem sujeito, sujeito indeterminado, sujeito oculto. Vocês já passaram pelos sujeitos no vídeo anterior. Na quarta questão, será muito cedo, como está calor, quais são os sujeitos destas orações? Na quinta, defina o tipo de sujeito desta oração. Fazia um calor infernal no sertão. Na sexta, defina o tipo de sujeito desta oração. Faz 10 anos que cheguei aqui. Sétima questão, defina o tipo de sujeito da oração. Seriam 4 horas da tarde. Na oitava questão, aqui não me cheira bem. Neste exemplo, temos uma oração sem sujeito, pois. Nona, já deve passar de 2 anos. Qual é o tipo de sujeito? Na décima, nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Qual é o sujeito e o tipo do sujeito da oração? Bom estudo para todo mundo. Na próxima aula vamos fazer a correção, tá bom?